Olá pessoal, eu me chamo Natália, sou psicóloga com formação em gerontologia e a convite da Unipac do curso de Psicologia de Conselheiro Lafayette, eu e Júlia, psicóloga, professora e também com especialidade na área do envelhecimento, vamos trazer aqui algumas informações que nós consideramos importantes sobre a depressão e sobre o envelhecimento humano. A nossa proposta aqui vai ser conversar um pouquinho com você sobre essas duas temáticas que estão entrelaçadas e propor também algumas reflexões. Nós precisamos pensar sobre a velhice e precisamos pensar sobre ser velhos. Você já pensou sobre o seu próprio envelhecimento? Quando nós falamos desse assunto, algumas questões nos vêm à mente. Hoje a gente pode pensar numa velhice limitada, seja por algumas incapacidades funcionais ou algumas incapacidades psíquicas, como as demências, por exemplo, e geralmente pensar na velhice dessa maneira nos traz um receio em viver a nossa velhice. A gente fica incomodado por pensar que na velhice nós podemos nos encontrar dentro dessas condições. E uma outra maneira de pensar a velhice é dentro daquilo que nós desejamos ter quando nós envelhecermos, que é uma velhice saudável, é uma velhice cheia de vigor, cheia de saúde, né? Por que não cheia de beleza? Um fato é que com frequência nós tendemos a evitar pensar que nós vamos ficar velhos e por consequência nós evitamos planejar a nossa velhice. Evitamos buscar estratégias mais satisfatórias de como envelhecer bem. Para a gente mudar um pouco a nossa forma de pensar, nós precisamos entender que a velhice ela é uma conquista, pois só a vive quem antes desse tempo não morre. Não viver a velhice muitas vezes está ligada ao fato que nós vamos morrer antes dela, né? Você já reparou que nós estamos frente a uma população que cada vez mais está aumentando o número de idosos? É o que a gente chama de envelhecimento populacional. E esse envelhecimento populacional ele pode ser entendido como sendo um processo dinâmico e progressivo, que ele é caracterizado tanto por alterações morfológicas, funcionais e psicológicas e influenciadas por diversos aspectos, como por exemplo, a maneira como nós conduzimos o nosso estilo de vida, lembrando que os hábitos atuais vão se refletir lá no futuro, e a gente pode pensar na alimentação, na atividade física, no nosso histórico profissional, qual que é o nosso tipo de renda financeira, quais as relações sociais que nós cultivamos no processo da vida, se nós temos família ou não, se a gente teve filho ou não teve, e se a gente teve, qual que é o tipo de relação que está sendo construída, se nós temos um histórico familiar que nos faz pensar numa maior probabilidade de incidências de patologia. A gente precisa considerar a genética como fator também importante. E também a gente precisa entender a influência do ambiente, dos nossos bons ou maus hábitos de vida, como sendo característicos da maneira pela qual nós vamos envelhecer. Para entender melhor a temática, eu vou caracterizar para vocês algumas questões importantes relacionadas ao envelhecimento. Então, nós temos a velhice acompanhada da doença, é a velhice saudável, tá? A velhice que é saudável, que nos direciona para esse processo natural do envelhecimento, nós chamamos de senescência. E aquela velhice que é atrelada à vivência de patologias, nós denominamos de senilidade. Alguns estudos revelam que o envelhecimento no Brasil ele tem sido associado a uma prevalência de doenças crônicas, a uma prevalência de incapacidade e também de morte.
E essas questões trazem implicações que são consideráveis para o nosso sistema de saúde e também para a sociedade que ainda não está preparada para vivenciar essa situação. Parece que nós vamos ter que nos preparar melhor para viver o envelhecimento. E essa preparação começa com os idosos de hoje, com os idosos de agora. E somente dessa maneira a gente consegue se preparar melhor para essa realidade. Dentre os transtornos psiquiátricos na população que envelhece, os mais prevalentes são a depressão e a ansiedade. E é fundamental conhecer cada uma delas e o desenvolvimento dessas doenças na população que envelhece. Nós vamos focar aqui na depressão. A gente entende que o termo depressão ele se caracteriza pela predominância de sintomas, como a perda de interesse ou de prazer em atividades que normalmente são agradáveis, geralmente uma piora desses sentimentos pela manhã, uma falta de reatividade do humor, uma lentidão psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante ou perda de peso, muito desânimo e tristeza, falta de sono ou até mesmo o excesso dele, fadiga anormal e uma fadiga frequente, uma falta de concentração, sentimento de culpa e de inutilidade e alguns pensamentos também relacionados ao suicídio e à morte, são muitos, né? A depressão ela é caracterizada como sendo um distúrbio da área afetiva ou do humor que vai exercer um impacto importante sobre a funcionalidade do idoso. Então, é um distúrbio de natureza multifatorial que vai envolver inúmeros aspectos de ordem biológica, psicológica e também social. Eu acabo de caracterizar para vocês a depressão como um diagnóstico psiquiátrico que pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade. Para a gente pensar a depressão nos idosos, eu convido para dar continuidade ao nosso diálogo a professora Júlia. Obrigada, Natália. Agradeço a você e à Unipac por me cederem esse espaço para uma fala que é tão importante hoje. Queria agradecer também a todos que estão nos acompanhando nessa discussão. A Natália nos trouxe aí com muita clareza os processos de envelhecimento e de depressão. Agora eu vou tentar com vocês aqui juntar esses dois aspectos para a gente pensar o que seria então a depressão num quadro de envelhecimento. Idosos com diabetes, com hipertensão, com doenças coronarianas e obesidade, que são aqueles quadros que já vêm acompanhados de alguma doença, como a Natália disse, têm maior probabilidade de apresentar quadros de depressão. Sentimentos de frustração perante os anseios de vida não realizados, aquilo que a gente quer conquistar e frente à velhice, né, que a gente se vê já no fim da vida, a gente percebe que não conquistou. E a própria história do sujeito, muitas vezes marcada por perdas progressivas, porque uma coisa que a gente precisa pensar é que os vínculos ao redor do idoso, né, os amigos, ou então até os cônjuges, muitas vezes já não estão mais presentes, dos laços afetivos e a capacidade de trabalho, porque vem acompanhado de uma aposentadoria, um envelhecimento, que mina os recursos mínimos de sobrevivência, são fatores que comprometem a qualidade de vida e predispõem o idoso ao desenvolvimento de um quadro depressivo. Isso são fatores que nos possibilitam pensar questões que levam ao idoso vivenciar esse quadro de depressão. Nesse sentido, então, a gente precisa olhar para alguns dos aspectos que perpassam e que caracterizam a velhice. A primeira delas é associada a essa solidão. Há um quadro de perdas que foram vividas. A família que antes era próxima e era gerida por esse idoso, agora ela constitui outras famílias. Então, meu filho tem a própria família e vai estar vivendo com a sua família. E agora ela precisa se ocupar dos próprios fazeres. Então, o idoso fica em um referencial diferente, o que geralmente leva a essa solidão. Quando tem ainda amigos vivos, né, que pode acontecer, a gente tem uma velhice que tá tomando um formato cada vez maior aqui. Pode ser que os amigos não tenham condições de realizar visitas, né, é difícil participar dos grupos que se participavam antes, ou por uma questão de deslocamento, uma questão de autonomia, isso tudo pode influenciar.
há uma perda dos interesses, né? Isso pode vir por alguma comorbidade, então, um idoso, por exemplo, que gostava de costurar e hoje não consegue mais costurar porque está com problema de visão. Ou gostava da música e hoje está com um problema de audição que atrapalha. Essas comorbidades vão interferir muito nas questões de interesses, assim como a minha capacidade de me relacionar com elas. Às vezes eu gosto de algumas coisas, mas é difícil me deslocar até lá. Outra questão que a gente precisa pensar é uma mudança de papel social. Muitas vezes o idoso já é colocado, só por ser idoso, num papel de dependência. E a gente precisa pensar essa questão no sentido de um idoso que antes era ativo, que era autônomo, que se responsabilizava por todas as coisas e que tinha um papel dentro da sociedade, próximo aos amigos, que era muito importante, agora se vê perpassado por uma questão que é quase um nada. Né? Ele é algo que acrescenta, infelizmente, né? Então, assim, ele está sempre num lugar, num papel que não era o papel que ele ocupava anteriormente. E uma questão de produtividade, a gente tem também uma sociedade marcada por um contexto, né, de produção, vinculação ao mercado, então é ativo, né, a gente se representa a partir daquilo que a gente é. Eu me apresentei como Júlia, psicóloga, e o idoso passa a ser um aposentado, né, então ele perde um lugar que era de reconhecimento da sociedade. Eu vejo que muitas pessoas às vezes me falam assim, eu vejo que a vida está muito parada, eu ofereço assistir um Netflix, eu dou várias opções, né? Mas uma coisa que a gente precisa pensar é que esses são os nossos interesses, esses são as nossas possibilidades. A gente está falando hoje dos idosos que hoje a gente tem, que é uma geração da rádio, da dança em pares, da visita que levava uma lembrança ou que levava um prato de comida. Então a gente está falando de uma geração marcada por outras questões e que nem sempre o que a gente propõe é o que eles gostam de fazer. É a geração que casa e que permanece nesse casamento, né? Ou seja, o companheiro é o companheiro pro resto da vida. E se meu companheiro se foi, eu também não fico com mais ninguém. E se vai uma parte de mim. É a geração da religião, seja ela qual for, que me permite me revoltar contra os aspectos da vida, mas me faz tentar entendê-los, né? Então eu posso ficar indignada com o que me acontece, mas isso não faz com que eu pense o fim da vida, isso não faz com que eu desvalorize o fato de estar vivo. Uma reflexão com frequência não vem sem dor, né? Então chegar à velhice não quer dizer que eu não vivencio isso com dor. Quanta gente, e eu tenho percebido que a velhice nos coloca frente às circunstâncias que a gente precisava pensar a vida inteira. Quanta gente foi sempre cheia de si e de repente precisa depender de alguém. Quanta gente tem alguns acontecimentos que precisam ser reformulados e na velhice começa a esquecer alguns fatos da vida ou começa a entendê-los de uma outra forma. Quantos de nós, né, frente ao sofrimento que foi vivido, não precisamos esquecer de algo ou então reconstruir algo. Há uma nova relação com a vida sendo construída. Eu acredito que a velhice nos convida a ressignificar. E é importante, já que estamos dialogando sobre esses quadros depressivos, sabermos que existem os quadros de melancolia, os de tristeza ou de necessidade de melhores reflexões. A depressão é um quadro clínico e um quadro psiquiátrico. Ela também é responsável, muitas vezes, pela perda de autonomia do idoso e pelo agravamento de quadros de doença que já existiam. Ela é frequentemente associada ao maior risco de comorbidades e de mortalidade, né? Ela vai acelerar alguns quadros que já estão nos idosos, ocasionando aumento na utilização dos serviços de saúde e algumas vezes uma negligência de autocuidado, porque se fica cansativo o cuidado desse idoso. Há uma adesão reduzida aos tratamentos terapêuticos no caso dos idosos, isso tem uma vinculação também ao próprio aspecto vivencial e ao aspecto geracional, e o maior risco de suicídio frente à velhice. Em idosos, as presenças de comorbidade e os usos de muitos medicamentos pela própria escolha de uso ou por orientação médica, fazem com que o diagnóstico e o tratamento da depressão se tornem mais complexos e a indicação de alguns medicamentos também. Embora a identificação seja muitas vezes difícil na clínica, visto que vem todos esses aspectos que também precisam ser pensados por nós.
O declínio da saúde física é frequentemente pensado como o principal fator de relação para o risco de depressão, pois a presença de doenças, como aquelas que eu citei logo no início, muitas vezes leva os idosos a situações de incapacidade e de maior dependência, e a gente está numa sociedade que a gente não se prepara para essa incapacidade. Considerando os múltiplos fatores que possibilitam a emergência dessa depressão, é importante pensar que ela não pode, que a depressão não tem os riscos minimizados por ser na velhice, né? Por meio do apoio que o indivíduo recebe, por meio do apoio que o indivíduo recebe, alguns autores já vão nos mostrar que essa rede de apoio de amigos e de familiares podem ajudar os idosos a enfrentar ou evitar os quadros depressivos. O risco de depressão ele é aumentado na ausência de relacionamentos afetivos e desses vínculos de confiança com o cônjuge, com o parceiro, com o amigo. Sendo assim, uma maior participação social atua como um importante modificador da saúde de idosos, muitas vezes por isso que a gente vai recomendar essa vinculação a algumas atividades físicas, a alguns projetos, porque todas essas atividades externas podem auxiliar o idoso a construir essa rede de apoio e ter uma melhor qualidade de vida, inclusive emocional. Os fatores que mais dificultam o diagnóstico são motivados pelo fato do idoso acreditar que a depressão é uma consequência própria do envelhecimento, né? E que com isso acaba não mencionando os sintomas. Ou porque o médico ignora os sintomas depressivos, concentrando-se aos fatores do quadro diagnóstico. Então, muitas vezes a gente presta atenção nos quadros de esquecimento, nos quadros de fratura que o idoso está vivendo e não presta atenção nos quadros depressivos, que também são muito importantes. Algumas vezes os idosos também têm vergonha de admitir esses sintomas de depressão, como por exemplo uma alteração do sono, que muitas vezes também é considerado como uma falta de utilidade, né? Como não se faz um gasto energético, não se dorme tão bem, mas a perturbação do sono e um cansaço excessivo, eles também são indicadores de uma depressão. O processo de envelhecer, somam-se a esses sinais, né? De fadiga, de redução do sono, alguns outros quadros, como uma ansiedade ou algumas desordens cognitivas, alguns esquecimentos, né? Algumas dificuldades de linguagem que o idoso pode apresentar. Idosos deprimidos com frequência vão se queixar dessa falha de memória. A ocorrência de depressão na idade avançada tem sido considerado um fator de risco para a demência, né? Ou seja, a gente consegue colocar quadros de depressão junto à demência. Idosos deprimidos que apresentam déficits cognitivos importantes como parte da depressão têm um maior risco de evoluir para a demência, apesar da remissão dos sintomas. Então, o que a gente pode dizer, pensar e intervir com relação a essa depressão na velhice? Primeiro, procurar uma ajuda profissional assim que identificar esses aspectos no idoso. Essa intervenção, preferencialmente, ela tem que ser multidisciplinar. Ela não vai incluir só o médico, mas o fisioterapeuta, o psicólogo também na execução desse diagnóstico, dessa intervenção. Segundo, a gente tem que ter um auxílio ao idoso, né? Nós temos que pensar o nosso lugar nesse auxílio. Muitas pessoas se cobram e esperam fazer muito mais pelos idosos, quando na verdade a gente precisa respeitar essa autonomia do idoso e pensar o que a gente entrega de solução e o nosso limite nisso. Por último, a gente tem uma tendência muito grande, isso até na sociedade como um todo, na depressão como um todo, achar que a depressão é culpa do outro, né? Ou seja, o idoso não vai melhorar porque não quer. Ele não melhora porque muitas vezes ele não percebeu o que está sendo vivido, né? E por isso a gente precisa auxiliar. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente não se prepara para ser velho, né? E ser velho remete muito ao desuso. Uma caneta é velha, né? O ser humano, ele não é velho, ele não é em nenhum momento de desuso. Simplesmente porque a gente não tem mais a utilidade que esperava ter ou do que a gente supõe que é necessário ter. É necessário que a gente se abra a uma velhice desde agora. Então, se você é um idoso e assistiu esse vídeo, procure a ajuda de um familiar. Depressão tem tratamento, mais do que isso, a vida ainda te convida a ser vivida. Se você é jovem, se você acompanha um idoso, procure auxiliar e procure uma ajuda profissional que te direcione esse diagnóstico. E se prepare também para uma velhice, compreendendo que essa é uma conquista, como a Natália disse. Muito